Agora no início deste vídeo, antes da gente começar a fazer novos tubos, eu vou fazer aquelas coisas que eu tinha esquecido de fazer nos tubos 1, 2 e 3, que era colocar o material. E no tubo 15 também eu percebi que faltou a gente colocar o plano certo para depois fazer o posicionamento do tubo. Tá? Então, façam isso comigo também, se vocês já não fizeram, né? Então vamos clicar aqui em abrir, vamos pegar o tubo 1, vamos abrir ele. Então veja que ele não tem o material, né? Ó, botão direito aqui, AES 1020. Ele perde a aparência, não tem problema, vamos dar um clique aqui e vamos colar a aparência na peça toda. E aqui a gente salva. Então, beleza, peça 1, o tubo 1 está certinho agora. Vamos abrir, vamos pegar agora o tubo 2. Mesma coisa, botão direito aqui, AES 1020. Clicamos aqui agora, colamos a aparência na peça toda, salvar. E agora vamos abrir a peça 3, ou melhor, o tubo 3. Aqui, botão direito, AES 1020. Clicamos aqui, colamos a aparência na peça toda. E salvamos. E agora, vamos abrir o tubo de número 15. No tubo de número 15 tem o material, tudo certinho, tem a aparência, mas o plano direito não é o plano legal para posicionar o tubo. Então eu vou dar um clique aqui em plano direito, eu vou ocultar esse plano e vou pegar, por exemplo, o plano frontal. Vou dar um clique aqui em plano frontal e exibir. E agora podemos salvar. Agora está tudo certo aí, pessoal, para a gente continuar fazendo novos tubos. Então agora, pessoal, vamos fazer esse tubo aqui, ó, que é o tubo 17. Você pode ver que ele é o mesmo, quer dizer, ele está montado na mesma posição do tubo 14. Então a gente vai fazer uma cópia do 14 e colocar as medidas aqui, né, corretas. Vamos então agora abrir a peça de número 14, o tubo de número 14. Vamos vir aqui em salvar como. Clique em salvar como cópia e abrir. E aqui a gente vai colocar então tubo 17 e salvar. Agora então, a gente vem aqui, damos um clique no tubo e vamos alterar essa medida aqui. Não vai ser 1200, vai ser 800 milímetros. E podemos salvar. Então, tubo 17 feito. O próximo tubo que a gente vai fazer vai ser esse tubo aqui, ó, que é o tubo de número 16. Vocês podem ver que o tubo 16 ele tem o mesmo, né, posicionamento aqui do tubo número 15. Então vamos fazer uma cópia do 15 e depois renomear para 16 e alterar as dimensões. Então eu vou abrir aqui o tubo de número 15. Vou agora aqui em salvar como cópia e abrir. E aqui eu vou colocar então tubo 16. Salvar. Então aqui, pessoal, esse nosso tubo aqui da nossa instalação, ele tem, deixa eu ver aqui, está com 7.500 milímetros, 7 metros e meio. Então aqui a gente vai ter que fazer um tubo de 6 metros, né, 6.000, e um outro tubo menor de 1.500. Tá? Então se nós olharmos, esse tubo aqui, ele já tem 6.000. Então beleza, esse pode ser um dos tubos. Eu vou aproveitar aqui, já que esse tubo já tem essa medida aqui, eu vou fazer um outro. Então eu vou aqui, ó, salvar como cópia e abrir.
E aqui, pessoal, coloquem o seguinte numeração aqui, ó. Esse outro tubo, ele vai ser o tubo 028, tá? Vamos salvar aqui. E esse tubo aqui, ó, ele vai ter o restante que falta ali, que são os 1500, tá? Podemos salvar aqui. Então, esse tubo aqui ele vai ter 7.500 milímetros. E aqui serão dois tubos. Aqui não tá representado, tá, pessoal? Mas tem um tubo aqui de 6 metros e outro tubo aqui de 1,5 metro. Aqui a gente acabou de fazer agora. Então agora nós vamos fazer o tubo de número 19, que é esse tubo aqui. Então perceba que é o mesmo, né? A gente pode fazer uma cópia tanto desse quanto desse e renomear para número 19. Então vamos abrir o tubo aqui, ó, de número 14. Vamos salvar como e vamos colocar aqui 19, né? Lembra aqui, ó, salvar como cópia e abrir e salvar. Agora esse tubo aqui, ele vai ter, na verdade, dois cliques aqui, né? 400 milímetros. Pode reconstruir e pode salvar. Agora a gente vai fazer esse tubo aqui. Esse tubo aqui é o tubo de número, deixa eu ver aqui, 18. É o tubo de número 18. Vamos fazer uma cópia, sei lá, pode ser do tubo 16 ou do tubo 15. E depois renomeamos. Então eu vou aqui abrir. Eu vou pegar aqui o tubo, na verdade o tubo 15. Vou abrir ele aqui. Vou vir aqui em salvar como. Salvar como cópia e abrir. E aqui vai ser o tubo 18. Salvar. Dou um clique no tubo. E aqui essa medida vai ser de 3 metros ou 3.000 milímetros. E aqui salvar esse tubo. Então mais um tubo pronto aí. Agora então vamos fazer esse tubo aqui, que é o tubo 4. Ele está aqui, né? E também está na saída, ou melhor, na entrada dos tanques aqui, né? E esse tubo 4, ele pode ser uma cópia aqui do tubo 3. Vamos aqui em abrir, vamos abrir aqui o tubo 3. Vamos aqui em salvar como cópia e abrir. E aqui vai ser o número desse tubo, vai ser o tubo 004. Salvamos. Dou um clique no tubo e altero essa medida aqui, ó, dois cliques aqui, né, para 200 milímetros. E salvamos. Próximo tubo vai ser esse tubo aqui. Esse tubo aqui, ele é o tubo 009. Perceba que a gente pode fazer uma cópia do tubo 003, que é esse aqui embaixo. Então vamos fazer isso. Clicar aqui em abrir. Vamos abrir o tubo 003. Vamos vir aqui em salvar como cópia e abrir. Esse tubo aqui vai ser o de número 09. Vou dar um clique aqui. Essa medida vai ter 1171,12. Reconstruo e salvo. O próximo tubo que a gente vai fazer vai ser esse tubo aqui. É o tubo 006.
que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos pegar e vamos fazer uma cópia desse tubo aqui embaixo, ó, do 003, porque ele também tem 5 polegadas aqui, 5 polegadas aqui. Só vamos ter que mudar o plano. Então vamos aqui em abrir. Vamos pegar aqui o tubo 003, né? Vamos vir aqui, salvar como cópia e abrir. E agora aqui então a gente vai colocar o número 6. Então 006 e salvamos. Bom, agora o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui na seta, né? Em ressalto extrusão, clica aqui em esboço e vem aqui, ó, editar o plano de esboço. Ele está plano superior, vamos mudar para plano direito e confirmamos. Ok, então veja a primeira coisa aqui, vamos mudar esse plano. Ó. Esse aqui eu vou ocultar e esse plano frontal, vou dar um clique e vou exibir. Agora eu vou alterar a medida aqui, né? Então eu dou um clique no tubo. Vamos trazer para cá essa medida. Ó. Vamos dar 2 cliques aqui. Essa medida aqui vai ser então 3.000. Agora está tudo certinho. É só salvar então. O próximo tubo vai ser esse aqui. É o tubo aqui é o tubo número 11. Deixa eu ver aqui. Esse é o tubo número 11, também um tubo de 5 polegadas. Vamos fazer uma cópia aqui do tubo 003 e mudar o plano. Então, vamos abrir tubo 003. Vamos salvar como cópia e abrir. Então, o tubo de número 011. Salvar. Então vamos vir aqui, ó, clicar em esboço e clicar aqui em editar o plano de esboço. Vamos usar agora o plano frontal. Ok. Tudo certinho aqui. Vamos alterar então essa medida. Essa medida aqui vai ser de 500 milímetros. Vou reconstruir e salvar. Vamos fazer agora esse tubo aqui. Esse tubo aqui é o tubo de número 13. A gente pode pegar aqui esse que a gente acabou de fazer, né? Fazer uma cópia dele. Então eu vou abrir aqui o tubo aqui de número 11. Vou vir aqui em salvar como cópia e abrir. E aqui vai ser o tubo de número 13. Salvar. Vou dar um clique aqui, né, no tubo e vou mudar essa medida. Não será 500, vai ser 1254. Posso reconstruir e posso salvar. Agora a gente vai fazer esse tubo aqui. Esse tubo aqui é o tubo de número 10. E a gente vai fazer uma cópia, né? Vamos fazer uma cópia desse aqui, ó. Então, primeiro eu vou abrir ele. Então, eu vou abrir aqui o tubo de número 6. Que é também de 5 polegadas, né? Vou abrir. Vou aqui salvar como. Esse tubo aqui vai ser o tubo, então, de número 10. Vamos ver qual que é o tamanho dele aqui. Está com 3.000. Vou dar 2 cliques aqui. Vou colocar 6.000, que é o comprimento máximo dos tubos, né? Aqui a gente tem que ficar atento, ó. Deixa eu voltar aqui novamente. Esse tubo aqui, ó, ele tem 7.500 milímetros. Então eu vou ter que ter 2 tubos, um com 6.000, né, 6 metros, e o outro pedacinho de 1,5 metro.
Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou voltar lá no meu desenho, no meu tubo número 10, já criamos ele aqui. Vou vir aqui em salvar como cópia e abrir. E aqui eu vou colocar o tubo, deixa eu ver aqui qual que é o número que eu coloquei, 029. Acho que o 028 a gente criou aqui também, Então 029 e salvar. O próximo tubo agora vai ser esse tubo aqui. Esse tubo aqui é o de número 026. Eu posso fazer uma cópia desse aqui que é o 009. Então eu vou abrir aqui a 009, o tubo 009. Vou vir aqui em salvar como cópia e abrir. E aqui vai ser de número 026. Salvar. E aqui eu vou dar um clique aqui no tubo. Essa medida aqui vai ser de 1550. Vou reconstruir. E aqui eu posso salvar. Próximo tubo vai ser esse tubo aqui. É o tubo de número 025. Pode ser uma cópia do 009 também. Então eu vou aqui abrir a 009. Vou vir aqui em salvar como cópia e abrir. Vou colocar aqui o número desse novo tubo, é o 025, salvo. Dou um clique no tubo e ele vai ter aqui 1200. Reconstruo e posso salvar. Próximo tubo é esse tubo aqui, é o tubo de o número 024. E a gente pode fazer uma cópia desse tubo aqui que é o 011. Então vamos fazer isso. Vamos abrir aqui o 011. Vamos vir aqui em salvar como cópia e abrir. Vamos colocar aqui 024. Salvar. Damos um clique aqui no tubo e alteramos essa medida para 1200. Vamos reconstruir. Tudo ok, podemos salvar. O próximo tubo é esse tubo aqui, na saída do tanque. É o tubo 020. Ele é a gente vai fazer uma cópia do 003. Então eu vou abrir aqui o tubo 003. Vou fazer uma cópia dele. Salvar como cópia e abrir. E aqui eu vou colocar então 020. Dou um clique. Dou 2 cliques aqui e altero isso aqui para 150. Ok, posso salvar. Bom, estamos quase chegando ao fim da criação dos tubos, tá? Então faltam mais dois. Falta esse aqui, que é o de número 21. E depois esse aqui, que é o de número 22. Bom, o 21 pode ser uma cópia do 003 ou uma cópia desse cara que a gente acabou de fazer agora aqui, ó, ou uma cópia desse e assim por diante. Então depende muito aí da tua escolha, tá? Vou escolher a 003 para copiar. Então abro o tubo 003. Aqui então eu vou em salvar como cópia e abrir. Opa! Vamos colocar o novo número aqui desse tubo, né? Esse tubo é o 021.
Ok. Vou dar um clique aqui e a medida dele vai ser de 445. Ok, atualizo e salvo. Só vou conferir se é esse mesmo valor, 445. É, então ok. O nosso último tubo é esse aqui, que é o tubo 022. O 022 pode ser uma cópia do 011, que é esse aqui, ó, certo? Que é esse tubo aqui. Então eu vou abrir a 011. Vou vir aqui em salvar como. Salvar como cópia e abrir. E aqui eu vou colocar então tubo de número 22. Salvar. Vou dar um clique aqui no tubo. Opa, peguei o plano. Vou dar um clique no tubo. 2 cliques aqui na cota. E essa cota vai ser de 2.300 milímetros. Ok. Posso salvar aqui. Pessoal, vamos abrir aqui ó, a peça de número 29, o tubo 29. E vamos alterar uma medida dele aqui. Se eu não me engano, deixa eu dar um clique aqui, ó, tá 6.000. Vamos dar 2 cliques em 6.000. E essa medida aqui, na verdade, é de 1.500. Tá? Do tubo 29. E pode salvar. Eu fiz aqui algumas alterações no projeto, né? Justamente essa questão aqui das tubulações com o comprimento máximo, né? Então aqui a gente pode ver, ó, essa tubulação aqui é 0,16 e essa aqui é a tubulação 0,28. Então vão ter 3 tubos, 0,16 vai ter esse aqui e esse outro aqui. E agora vindo aqui para cima, ó, a gente também tem esse tubo aqui vai ser o tubo de número 10, vai ter um aqui, outro tubo aqui número 10 e o outro tubo aqui também número 10. E vai ter o número 29, que é esse que a gente acabou de fazer a alteração, que é esse aqui, ó, que tem 1,5 m de comprimento. Com isso, pessoal, a gente termina de fazer os tubos da nossa instalação.